Conversa com a Poli, o seu canal de bate-papo e entrevista no YouTube. Se inscreva no canal e venha com a gente. Conversa com a Poli. Apresentação, Poliana Ferreira. Olá, muito bom dia para você, boa tarde, boa noite, boa madrugada a cada um de vocês que for assistir essa entrevista em horário diferente ou em outros países, né, Play? Um beijo para você, meu amigo Rodrigues Play, lá do continente europeu, que, se eu não me engano, está na Bélgica. Um beijo para você, tá? Para quem não me conhece, eu sou Poli Ferreira, aqui no meu canal Conversa com a Poli. Estou gravando essas entrevistas, iniciando minha carreira como comunicadora, no caso aqui como apresentadora, por enquanto. E antes de iniciar meu trabalho aqui, eu estou com o Marco Aurélio Jacob, mas eu quero fazer agradecimento ao pessoal da Rádio Conexão FM, a rádio lá do Palmas Shop, eu estive por lá. Fui muito bem recebida pela Natália Batista, Ricardo Freitas, Italon Bastos e Bruno Barros Barbosa. Meninos, beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho. Eu saí de lá assim, ó, super feliz. Muito obrigado. Agradecer também a galera da 96 FM, todas as vezes que fui lá, fui muito bem recebida. E, por falar em 96, estou aqui com um dos comunicadores da 96, Marco Aurélio Jacob, seja muito bem-vindo ao meu canal. Olá, obrigado, Poliana. Tudo bom com você? Tudo jóia. É uma honra e alegria poder estar por aqui. Fico muito feliz pelo convite e estamos à disposição. Que ótimo. Eu que agradeço você por estar aqui. O Marco Aurélio falou, é uma honra e alegria. Para quem não conhece, assim, não é muito do meio do rádio, a maioria dos comunicadores de rádio que eu conheço tem o seu bordão, tem alguma palavra que representa eles. E o Marco Aurélio é essa palavra, honra e alegria. E eu queria começar, pedir para você explicar para o pessoal de onde tirou essa frase, essa palavra. Quando eu entrei e escolhi fazer comunicação social, eu estava em dúvida na minha carreira entre duas vertentes, ou direito ou comunicação, publicidade e propaganda, que no fim eu sou publicitário por formação, depois fiz comunicação em semiótica, que é a análise da representação das coisas. E quando eu entrei e comecei a trabalhar, já no primeiro ano de faculdade, eu já me destaquei dentro da disciplina de rádio e TV, uma de rádio, outra de TV, e comecei a fazer e produzir e me senti realizado, né, por ter escolhido essa área e honrado também de poder ter essa missão de falar com mais pessoas ao mesmo tempo. Que quando a pessoa tem uma consciência e quer compartilhar com outras pessoas sobre determinado assunto, no diálogo, ela conversa com uma pessoa só. Mas quando é uma pessoa que é um comunicador, ele acaba multiplicando essa conversa para várias pessoas, né? Então, dentro dos veículos de comunicação, você pode falar com centenas de pessoas, milhares de pessoas, ou até milhões de pessoas. Então, eu me sinto honrado em ter essa missão e de ter a oportunidade de estar em veículos de comunicação. Eu também sou sócio aqui da Gazeta do Cerrado, na qual estou nesse momento, esse aqui é o meu escritório, e também sou radialista na rádio Unitins, 96,1 FM. E também trabalho com cinema e documentários. Então, toda vez que a gente faz um material, não é para apenas uma pessoa assistir, sim para milhões, se possível, né? Então, a gente tem essa responsabilidade e a alegria por fazer parte, né? E poder ter acesso a isso, poder ter a voz, né? E conseguir concretizar e transformar em informações os dados e os fatos que aparecem jornalisticamente, ou se for no cinema, contar histórias, né? Que é muito interessante, mesmo em documentários, que é a vertente que eu prefiro trabalhar no cinema no Brasil, até por questão de recursos financeiros e apoios, porque para fazer o cinema mesmo é muito caro e o Brasil acaba sendo restrito a pequenos grupos do eixo Rio e São Paulo que conseguem realmente realizar os grandes longas-metragens aí que vão para o cinema, né, com um orçamento maior. Então, por isso, é uma honra e alegria poder comunicar a muitas pessoas ao mesmo tempo
né, tentando fazer a minha parte enquanto cidadão consciente, enquanto comunicador, né, publicitário e jornalista, porque daí eu tirei o DRT de jornalista, tirei DRT de fotojornalista, foto e vídeo jornalista, né, que é o jornalista, é o repórter cinematográfico que chama, e DRT de radialista e DRT de diretor de jornalismo, que eu já tive uma temporada na própria antiga RedeSat como diretor de jornalismo, e aqui eu sou diretor também da Gazeta do Cerrado. Você quase respondeu a minha pergunta, mas eu vou perguntar quando foi assim, que a comunicação entrou em sua vida de fato? Falar, agora eu sou comunicador, você se apresentar para as pessoas como comunicador, realmente? Então, no primeiro ano da faculdade, que foi no ano 2000, eu comecei a me interessar pelas essas disciplinas. As que eu mais gostava, mais me empenhava, era rádio e TV, né? São duas disciplinas separadas. Também sou assim. E eu gostava muito de produzir, de fazer, de estar em... Tanto é que eu escrevia vários projetos, mandava para minha coordenadora para emprestar equipamento além do permitido para as disciplinas. E conseguia, realmente. E daí, no segundo ano, eu fiz um curta-metragem em película de cinema, né, dentro da faculdade, da disciplina de cinema, que primeiro era rádio e TV, no segundo ano era cinema. E daí eu acabei ganhando uma menção honrosa no 7º Festival de Cinema de Curitiba, e isso começou a me abrir portas, né, quando você ganha alguma menção, algum prêmio, alguma coisa, né, e eu acabei entrando já no segundo ano mesmo, aliás, no terceiro ano de faculdade, dentro da Rádio e TV Educativa do Paraná. E eu comecei a produzir e fazer roteiro e dirigir vários programas pequenos, até que eu entrei na produção de um programa ao vivo, que era de segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde, reprisava das 4 às 6 da manhã, e tinha uma audiência, era tipo aquele programa da Ana Maria Braga, mas era com a Meire Nogueira, que era uma senhora que fazia parte da história da televisão brasileira, que tinha começado na TV em São Paulo, era paranaense, mas tinha começado em São Paulo, se mudou para lá, para fazer as primeiras comerciais de TV, quando eram ao vivo, quando não tinha nem o videotape, né? Hoje em dia as pessoas nem sabem mais o que é videotape, que são as fitas que gravavam para depois editar e montar. Então o comercial era ao vivo, a pessoa tinha que decorar o texto e improvisar dentro do estúdio lá para não ter erros, então tinha que ser muito bom. Então, quando eu comecei a produzir esse programa ao vivo, tinham 3 entrevistados, uma atração musical, todos os dias, ali que eu realmente me senti um comunicador que a gente recebia ligações, na época não tinha WhatsApp, em 2000, daí já era 2003, na época não tinha WhatsApp, 2003, 2004, 2005, e a gente recebia ligações do Brasil inteiro, porque via satélite era transmitido aqui para o Brasil, mas também pegava o sinal na América Latina para quem tinha parabólica. Então a gente recebia ligação não só do Paraná, que tinha muito, um 0800 programa para tirar dúvidas, né, que era um programa visando a cidadania, então a gente levava médico da família que atendia pelo SUS, direito do consumidor para tirar dúvidas, faça você mesmo em casa, com alternativas de artesanato para aumentar a renda em casa, e atração musical, né, e temas de curiosidades, né, como biologia, tal, e ali a gente recebia ligação aqui do Tocantins, da Bahia, até de Miami, tinha brasileiros que assistiam lá o programa Alegria de Viver, que era o programa com a Meire Nogueira, que eu fazia a produção, e tanto de produção de pauta quanto de produção de estúdio. Eu adorava, foi uma grande lição, e ali que eu realmente me senti em 2003 e 2004 como um comunicador. Que legal! Então deve ter recebido muita ligação do velho e bom, e isso hoje, quem fez parte disso é a cultura do velho e bom orelhão, né? Eu lembro que minha mãe ligava muito do orelhão para a rádio, e a gente ia correndo para o pé do rádio ouvir ela participando, era muito legal. Então, tinha mesmo, tinha uma cidade, inclusive, na Bahia, que era um radialista, inclusive, que ele gostava tanto do programa, que ele gravava o programa, na época tinha videocassete, né? Ele gravava para depois transmitir na praça o programa à noite.
Então, eu ficava muito feliz. A gente recebia ligações do Paraguai, da Argentina, da Bolívia também, de brasileiros que moravam lá e pegavam por satélite. Porque a gente sabe que o satélite ele restringe a programação local, né, das emissoras de TV, mas ele amplia o leque de abrangência. Então, se você, né, focalizar a parabólica para um determinado local, ele pega os canais que estão disponíveis e a TV Paraná Educativa estava disponível para a América Latina inteira. E a gente fazia. Eu cheguei a fazer um especial da festa junina, que a gente conseguiu parceria com as TVs do Rio Grande do Sul, da Bahia, de Minas Gerais, para fazer transmissões ao vivo dentro do nosso programa. Então a gente fez um arraiá especial lá, foi muito legal. Depois eu fiz um outro programa especial sobre a África, que eu também ganhei um prêmio, 2 passagens para a África do Sul. Demorou 4 meses para produzir esse programa, com a agenda de todo mundo. Então ali foi muito bom. Depois eu fiz uma expedição pelo Paraná. A partir disso surgiu esse convite para eu fazer parte desse projeto pela lei de lei de incentivo à cultura, com o mestre fotógrafo, meu mestre na fotografia, Orlando Azevedo, que eu pude percorrer, nós na expedição, percorremos mais de 100 municípios durante um ano, fazendo o maior registro audiovisual, foto e vídeo, né, visual, né, do estado do Paraná, criando, onde foi produzido um livro com mais de 600 páginas e um documentário sobre a Expedição Coração do Paraná, com o mestre Orlando Azevedo, e daí entrei na Secretaria de Meio Ambiente, na assessoria de comunicação, porque eu sou ambientalista, e a carreira foi voltada sempre a esse segmento do audiovisual nas áreas que eu definia. Então eu sempre tive muita, não é sorte, sim dedicação, e essa dedicação que me fez poder escolher onde eu ia trabalhar, e graças a Deus eu sempre tive, o universo sempre conspirou a favor de quem se dedica, e foi o meu caso. Então eu consegui sempre estar nos lugares onde eu gostaria de estar, né? Então eu agradeço a todos. Por isso que também é uma honra e alegria, né? Poder trabalhar no que gosta, daí a gente não sente aquela dor em trabalhar ou aquela agonia, né? Então a gente não é como se não fosse trabalho. Eu acredito que sendo publicitário, jornalista e tanta coisa, você não quer ser mais nada não, né? Não, eu comecei a fazer direito, né? Eu parei no 3º semestre. Eu acho que eu vou voltar para poder ter um domínio maior das informações, e eu gosto muito de ler, de teoria, e o curso de Direito basicamente é leitura, né, interpretação, e o campo do direito te dá amplia a sua visão de mundo. Então eu ainda penso em retomar e fazer o direito, né, e depois um mestrado, doutorado, mas aí na área de antropologia, porque eu também fiz uma pós-graduação em cultura e história dos povos indígenas, para poder trabalhar justamente documentários e materiais audiovisuais, né, com os povos indígenas, não só do Tocantins, mas do Brasil inteiro e do mundo, quiçá. Que legal! Você tem um sonho de atuar ou escrever alguma novela, assim, voltada para o mundo da televisão, para o mundo da escrita? Você tem vontade de escrever alguma novela ou algum filme? Olha, você tá pegando um furo agora de reportagem. Porque eu sou roteirista, né, de cinema, já fiz alguns materiais, inclusive para a Globo do Paraná, que chamam Um Plano Infalível, tá lá na internet, a história de um homem, um homem, né, que mora com o filho, né, ele é viúvo, e o filho vê que ele se sente muito só, né, então, e o filho arma um plano infalível para que ele se junte com a vendedora de uma loja que ele tinha gostado muito e que achava que combinava com o pai. Então ele pegou o cachorrinho deles, levou na loja para que a dona pudesse devolver o cachorrinho e conhecer o pai dele. Então é muito legal. Então, eu já ouvi essa história em algum lugar. Vocês podem ver isso na internet, lá, Um Plano Infalível, da RPC, que é a Globo do Paraná. E agora, esses editais de incentivo da Lei Aldir Blanc foi do governo federal e foi regionalizado pelos estados. Então tem um livro, que na verdade é um roteiro de um cinema, que eu estava como suplente e agora fui chamado, né, para poder terminar de escrever, né, ter o recurso para escrever e imprimir o livro, que chama Algemas da Paixão.
que é como se fosse um romance policial cheio de aventura, que o enredo está em torno de uma mulher que foi presa por ter assassinado o marido, mas o carcereiro que cuida lá, quando vai proteger ela daqueles conflitos de cela, acaba se apaixonando e se casando com ela, e acaba resgatando ela. Então a história disso, ela era a esposa de um mestre de capoeira e tinha um caso com um aluno dele, e os dois acabam matando o mestre, e os dois vão presos, o cara para o CPP de Palmas e ela para o presídio de Lajeado, e acontece esses desdobramentos, né? Então é um filme baseado em fatos reais, de uma história que eu acabei conhecendo esse rapaz carcereiro, e entrevistei ele, e que fundamentou a questão do livro, que depois que virar livro, né, um roteiro de cinema, que eu vou fazer em formato de roteiro de cinema, quem sabe a gente consegue concretizar e transformar em filme de verdade. Então essa é um dos meus projetos aí, que está em andamento agora, nesse momento. Nossa, não consigo acompanhar o Marco Aurélio profissional, não consigo. Quando a gente abre a mente, a gente abre para tudo, né? E a gente acha que não tem tempo de fazer as coisas, é uma questão de organização, né? Então, a gente acaba agindo o tempo, e as madrugadas, às vezes, são as nossas amigas. Lembra de algum momento que ficou nervoso por causa de alguma notícia, que te revoltou? Você fala, tipo assim, como assim isso aqui aconteceu? Lembra de algum momento? Tem. Não, tem muitos. Esse atual governo, ele fez com que fossem perdidos muitos direitos adquiridos dos trabalhadores com a reforma trabalhista, ou dos aposentados com a reforma previdenciária, né? Ele ignorou setores como os militares, o campo do magistrado, né? dos juízes, do setor judiciário, né? Ele tirou esses setores e puniu a maior parte da população, justificando que não havia orçamento. Mas isso me indignou muito, né? Essa perda de direitos, a uberização do processo de trabalho, porque agora as pessoas não... essa exigência da carteira de trabalho não é mais necessária, porque as pessoas podem abrir uma MEI e substituir isso, mas não tem os direitos como 13º, não tem férias, não tem todas as garantias legais que tinham anteriormente. Então, tudo isso me indigna demais, né? O fato das fake news também, né? De usar as fake news para poder manipular as pessoas em prol de um ego, né? de uma ambição pessoal, né? Não pensando no coletivo. Então isso me indigna muito, né? Tá o individual acima do coletivo. Então tem muitas coisas que como jornalista e como uma pessoa que lê mais de 10 jornais todos os dias, de 10 a 20 jornais, e que sabe e tem a consciência, por justamente ter o conhecimento e a informação, me indignam diariamente, né? Não é só uma ou outra notícia, né? Toda vez que acontece um fato semelhante, eu fico realmente indignado. Dá para separar o Marco Aurélio, pessoa do Marco Aurélio jornalista, em algum momento? Ou você está ali com os amigos, fala um assunto, o Marco Aurélio jornalista entra em ação? Olha, difícil separar. Eu acho que eu só separo quando eu tô com a minha filha, né? Com a minha família. Porque daí é aquele amor incondicional, né? Que você toma e você daí vira pai. Mas se eu tô num boteco, eu tô trabalhando. Se eu tô num restaurante, eu tô trabalhando. Se eu tô num fim de semana em algum lugar, não é que eu tô trabalhando, é que eu estou preparado para, se acontecer alguma coisa, estar de plantão para poder reagir ou mandar, chegou uma informação nova. Se eu estou no trânsito de um acidente, já registro e a gente já publica na Gazeta, né? Ou então já guarda informação. Nesse programa que eu fazia lá na TV Educativa, que tinha música ao vivo, eu era responsável por selecionar os artistas que iam se apresentar no programa, e como eu fui músico também, baterista, na verdade, eu tinha já um discernimento, né, de qualidade de conteúdo, né, de voz. Eu tinha feito teoria musical no Conservatório de Curitiba também,
Conservatório de Música de Curitiba, então eu que ia. E daí, depois da faculdade, eu saía em alguns lugares que tinham música ao vivo e convencia os caras dos lugares a não pagar entrada, porque para assistir o show, para ver se eu ia convidar para o programa, que daí seria um espaço de divulgar também a casa, que estava recepcionando os músicos, e daí assistir e ia depois pegar o contato dos músicos e ver se eles tinham se eles queriam participar do programa. Então a gente não desliga a chave só em alguns momentos, mas mesmo assim está preparado para ligar a chave a qualquer momento, a chave de jornalista, de comunicador, né? Então é difícil, mas às vezes dá, mas tem que estar preparado para ligar a chavinha o tempo inteiro. Você já se imaginou deixando o veículo de comunicação, qualquer veículo que seja, para ser só professor na sala de aula? Porque tem muitos jornalistas que se formam, nossos professores na faculdade são jornalistas, né? Mas você já se imaginou assim, eu vou ser só professor da agora para frente? Olha, pro campo, eu dei aula aqui 3 anos e meio, quase 4 anos, no Objetivo Papal, para o curso de Comunicação, Publicidade e Propaganda. Inclusive, encontrei a Luara Aquino, que era minha coordenadora, que infelizmente ela me falou que foi encerrado o curso, né, não tinha tanta demanda procura, era o último curso de publicidade, por exemplo, aqui. Jornalismo não tinha lá. O jornalismo, para dar aula na Universidade Federal, tem que fazer aquele teste seletivo, e para dar aula nas universidades, tem que passar nessas universidades públicas, né, Unitins e Federal, por exemplo, que tem ainda o curso de jornalismo, e tem Gurupi, mas é uma universidade municipal que também tem que fazer um teste seletivo ou concurso público. Pontua quem tem mestrado e doutorado. E o mestrado e doutorado exige muita dedicação. E eu quando eu dei os 3 anos de aula, eu não recebia muito. O salário é baixo do professor, mesmo universitário. Então, os salários maiores são para esse time que já fez o mestrado e o doutorado, consequentemente. E eu não tive tempo, porque esses projetos que eu sempre tive envolvido sempre me demandaram muito tempo e me sobrou tempo para academia. Então, para voltar da aula, só se realmente eu tivesse o mestrado e doutorado, para poder valer a pena compensar financeiramente, porque a gente tem que fazer as escolhas a partir também da remuneração, né? Então a gente vai focando. Mas eu gostava muito de dar aula, porque da aula você tem que estudar muito também para poder dar aula, você tem que se atualizar o tempo inteiro, né? Então é um processo que faz o profissional, né, se reciclar também, né? Tá pesquisando novos textos, pesquisas modernas, né? Conceitos mais atualizados para repassar aos alunos e justamente tentar deixar eles preparados para o mercado atual, né? Esse era o meu conceito, não só da teoria antiga da comunicação, de sempre que eu falava, mas e sim de como funciona o mercado na prática, porque eu sempre tive no mercado na prática, tentando formar profissionais capacitados a atender as demandas de mercado. E uma perguntinha que pelo menos eu acho que sim, todo mundo tem um ídolo na comunicação. Quem é seu ídolo aí? Que é alguém que você inspira ou que você gosta de acompanhar o trabalho dele? Ou jornalista, ou locutor? Então, eu tenho alguns mestres aí que eu gosto muito e me identifico. O Pepe do Rádio é um deles, que eu acho que ele é um dos melhores locutores. A Poliana também, da 96, também é ótima. O Kaká também é muito bom. Mas o estilo de jornalismo que eu prezo, que eu gosto, que eu gostaria de fazer, é o estilo do canal que é a BBC de Londres, né? Que lá é uma TV pública e eles têm um orçamento e as pessoas pagam uma taxa extra anual para poder bancar a TV. Tem um conselho de cidadãos que podem interferir na programação, tem as reuniões de programação anual. E também a TVE da Espanha, que é sensacional, com programas de alta qualidade e que não precisam necessariamente nenhum nem outro ficar escravos do que dá audiência. Porque o grande problema da audiência fácil, a audiência popularesca, é porque ela só entreter, não tem a responsabilidade de formar ou informar. E eu acho que o papel da comunicação tem que ir além. A gente tem que informar e formar de uma forma agradável, mas que as pessoas estejam
tenham a formação de plateia para achar isso agradável e não queiram ficar no ramo só do entretenimento puro e simples, que também faz parte e também deve ser feito, realizado, mas que não pode tomar tanto tempo das pessoas só no entretenimento superficial, né? E a gente tem enfrentado esse problema hoje com as redes sociais, né? E os grupos de WhatsApp e a desinformação, que as pessoas recebem as informações e algumas delas são falsas e acabam assimilando, e essas falsas, elas usam técnicas do marketing, da persuasão e da psicologia comportamental para estimular e ativar o gatilho para que essas pessoas passem a ser também defensores e multiplicadores dessas questões a partir da análise da persona, que seria antigamente público-alvo, agora é persona. Eles pegam um perfil comportamental, trabalham a comunicação em cima desse perfil dessas pessoas e disparam os gatilhos para que elas se tornem multiplicadoras disso. Isso, então, é muito perigoso, e se as pessoas não têm uma base de informação, uma base de formação para poder discernir isso, né? Ficar só no entretenimento superficial sobre as coisas, ela é mais facilmente controlada, manipulada e usada, né, para fins obscuros, né, que ela nem sabe para que está sendo usado, mas está sendo usada a serviço de grupos que querem se sobressair sobre os outros, né? Então, seria mais ou menos isso. Que legal. Nós falamos no PP do rádio aqui. O PP, para quem não sabe, ele foi o primeiro comunicador e foi o primeiro programa dele na época, era o Bom Dia 96, lá na Rádio 96. Ele quem deixou falar no ar pela primeira vez. Nossa, mas eu fiquei tão feliz. Acho que foi ali que eu me apaixonei pelo rádio. E o Wagner Quintanilha, na época, era o diretor da 96. E aí ele levou lá, e eu falei, eu me apaixonei, literalmente apaixonei pelo rádio, e de lá para cá eu venho tentando conquistar meu espaço, e pouco a pouco eu venho conseguindo, graças a essa primeira oportunidade que o PP deixou eu falar no ar, para entender realmente o que era o rádio, e graças ao diretor da época, que era o Wagner Quintanilha, a qual eu tenho muita gratidão até hoje aos dois, e há muitas pessoas da comunicação que já me deram oportunidade em seus programas. Convidar a galera para acompanhar o seu programa, claro, aqui pode convidar. Então, a gente faz parte do programa Hora da Notícia da 96, de segunda a sexta, do meio-dia a 1h, e também a gazetadocerrado.com.br, que a gente também tem notícias daí a 24 horas, né? Ali não para. E eu tenho um programa também de meio ambiente, que eu sou ambientalista, fui escoteiro na minha infância, e esse programa é realizado às terças-feiras, às 19 horas, no Instagram, @Gazeta do Cerrado, né? São temas ambientais, eu trago convidados para não só falar dos problemas, mas também das soluções à questão ambiental do Brasil, que já não é uma questão ambiental, é uma questão também econômica e uma questão da sobrevivência da espécie humana no planeta, porque a gente acha que o planeta está a serviço de nós, humanos, mas a gente esquece que se a gente só pensar na gente, daqui a pouco não vai ter nem mais água para plantação, nem mais animais para comer, e a gente vai poluir tanto e ver o que está acontecendo hoje, o aquecimento global, os rios secando, a contaminação das águas, a gente com doenças e alergias que nós não tínhamos, né? Cânceres avançados pelo uso de agrotóxicos, né? Então, a gente está exposto a uma cadeia de produção que não se importa com a saúde e nem com as consequências dos seus próprios atos. Então, a gente discute isso na Terça Ambiental, às 19 horas, toda terça, no canal Instagram da Gazeta do Cerrado. Então, acompanhe a Terça Ambiental, a Gazeta do Cerrado e o Hora da Notícia, que é na Rádio 96,1, Buritins FM, né, que pega em vários municípios aqui na região, e com muita honra e alegria. Ele não falou, não, mas eu vou falar. Ele faz o programa junto com a Carla Morena, exatamente. A Carla Morena, que é uma profissional incrível aí do jornalismo e coordenadora lá na 96 também. Tenho certeza que vocês vão gostar de acompanhar o jornalismo com história, com notícia, com a informação sobre o nosso estado, com diversão também, com as historinhas do Marco Aurélio, que eu tanto amo.
Não, com certeza. A Carla Morena é a âncora do programa e eu sou como se fosse o comentarista das notícias, né? A gente divide a apresentação, né, do programa e ela complementa sempre. E às sextas-feiras a gente faz isso, né? Conta a nossa história, né? Trago desde a história do Brasil até a história internacional e até a mitologia brasileira, que muita gente não conhece e que eu amo de paixão, e é uma dos ramos de pesquisa que eu faço com os indígenas. Eu estou produzindo um documentário que chama Lendas do Cerrado, que é justamente para falar sobre a cosmologia da criação de 4 grandes povos indígenas aqui do Tocantins, né? Os Apinazed, que não é Apinagé, eles me ensinaram lá, é Apinazed, os Craô, os Aquém Xerente, porque não é Xerente, eles se autodenominam Aquém, e os Carajá, que eu vou agora, dia 29, para a aldeia, para também entrevistar e pesquisar sobre a cosmologia da criação. Da mesma forma que os cristãos justificam a criação do Adão e Eva, feito do barro, a Eva da costela do Adão, os indígenas têm histórias belíssimas de como foram criados os seus povos, né? Como surgiram os Craôs, a Pinagé, e cada um tem uma história belíssima que vocês vão poder acompanhar nesse documentário, que é o longa-metragem, né? Daqui a alguns meses, né? A gente vai finalizar esse ano, mas vamos passar para o circuito de festivais, e vocês vão poder depois ver as lendas, que na verdade não é lenda, é a cosmologia no sentido da história que eles acreditam que aconteceu, né? Que faz parte da cultura deles, né? E é a história riquíssima que eu quero continuar trabalhando também posteriormente com os outros povos aqui, não só do Tocantins, mas do Brasil também. Que legal. Antes de encerrar a entrevista aqui, eu quero agradecer você por ter aceitado. Quero agradecer o pessoal que comentam aqui nos comentários, que estão gostando. Não façam para me agradar, não. Podem deixar a crítica de vocês aí também. Quero agradecer a minha ex-colega lá do ensino médio, que estudou comigo, a Bruna Ayala, que sempre comenta por aqui também. Vocês que eu não conheço, mas que estão aqui comentando também, muito obrigado. Muita gratidão a vocês, muita gratidão à galera do rádio também, que estão sempre me apoiando. E eu espero aí um dia estar no rádio também, conquistar meu espaço no rádio. Todo dia eu falo que todo dia é uma conquista. Você acorda para conquistar, você dorme pensando em conquistar algo no outro dia. E eu venho tentando conquistar meu espaço e venho conseguindo. Graças a quem? Graças à galera que está no rádio, graças ao meu esforço, aos professores da faculdade. Então, se você sonha com uma coisa, se você sonha em correr atrás, eu quero trabalhar na comunicação, eu quero ser professor ou médico, não importa. Vai lá, corre atrás, pede oportunidade, eu já falei isso aqui. Abre a boca e peça, porque ninguém sabe o que calado quer, né? Então, corra atrás. Boa. Mas parece que você quer deixar algum recado para a galera internauta aqui, para meus inscritos? Quero. É uma honra e alegria estar aqui com vocês. Curtam o canal da Poliana. É uma moça muito dedicada, eu gosto muito dela, do esforço, da forma como ela faz amizade e contagia as pessoas com essa vontade de trabalhar, com vontade de ser comunicadora, e já está no ramo. Essa entrevista aqui, a sua postura, as suas perguntas já demonstram que você já é uma profissional, né, de muito potencial, né? Então, com certeza você vai alcançar os seus sonhos e vai poder realizar e trabalhar em rádio, mas também aqui no YouTube, né? Também aonde quer que você esteja, nas outras redes sociais também, que também são canais de comunicação que devem ser multiplicados, não só para o entretenimento, mas também para conteúdo de qualidade, com informação, com opinião, né? Que também tem essa questão de que o pessoal fala que jornalista não pode dar opinião, pelo contrário, ele deve dar opinião para a pessoa ter uma referência. A pessoa não precisa concordar com a opinião do jornalista, mas essa questão que eu só queria comentar, não existe um jornalismo imparcial, porque ninguém é imparcial. Todo mundo tem uma formação e tem a sua forma de viver, olhar o mundo, que chama imago mundi, em latim, que é imagem de mundo. Cada um tem o seu olhar. Então, a partir disso, já não tem como ter uma isonomia. No jornalismo sério, você ouve as duas partes. Ou duas, ou três, ou quatro partes. Tantas partes quanto tenham envolvidas em determinado assunto. Mas a opinião é necessária, porque se você simplesmente dá o fato, às vezes a pessoa não tem informação contextual para poder avaliar se é bom ou ruim.
né? Então, às vezes, ela acha que as reformas que foram feitas podem ser um avanço, porque é economizar dinheiro, mas se você for pensar bem, não tem nada de avanço em nenhuma das reformas que foram aprovadas aqui no Brasil. Então, isso alguém precisa falar, né? E alguém precisa ter a coragem de também aceitar as críticas, porque não vai agradar todo mundo. E ninguém agradou, nem Cristo, nem Buda, né? nem nenhum rei e rainha, nem nenhum presidente que nós já tivemos. Então, a gente tem que se posicionar assim. Ficar em cima do muro é perigoso e é conivente com os atos ruins que estão acontecendo. Então a gente precisa sim se posicionar e as pessoas entenderem que o jornalista está ali também para dar opinião e também fazer o comentário, né? E pode discordar ou não, que daí é a liberdade da pessoa. Muito obrigado pelas suas palavras. Galera, espero que goste da minha entrevista, espero que curta. Eu espero também estar no rádio. Em todas as entrevistas eu falo isso aqui. Eu amo rádio, espero eu conquistar meu espaço. E conquistará. Amém. Mas sempre lembrarei que eu iniciei o meu trabalho aqui nesse canal. Inclusive, alô, Piper, o Felipe Piper, que gravou as vinhetas aqui para mim, com aquela voz maravilhosa dele. Então, pelas vinhetas do Piper, vocês já tiram por aí que eu amo rádio, porque isso geralmente é só em TV que tem, em rádio tem essas vinhetas. Eu falei, não, eu quero essas vinhetas no meu canal. Então, cada dia eu quero inventar uma coisa para colocar aqui, mas no dia que eu criar asa e conseguir voar pro rádio, eu não vou abandonar o canal, apenas eu vou subir mais uma escada do degrau que eu tanto sonho, né? Que é o rádio. Marco Aurélio, mais uma vez, muito obrigado. Fico feliz de ter você aqui e espero aí a gente se encontrar mais vezes, como sempre, tá bom? Eu que agradeço e lembrei aqui de um brasileiro que eu gosto muito, que ele mistura informação com humor, que é o Gregório do Vivier, que ele é um humorista do Porta dos Fundos, mas ele tem o Greg News, que eu acho super divertido, que é uma forma descontraída e irônica, né, contém ironia, de dar as informações e poder questionar, às vezes, o que acontece na sociedade, no dia a dia e na política também, né? Então ele me fez lembrar o princípio da comédia dell'arte da Idade Média, onde a única forma de você fazer uma crítica a um determinado rei ou nobre era através do humor, para você preservar a sua cabeça no seu pescoço, né? Senão, se fizesse alguma crítica a algum desses nobres antigamente, você acabava morto, né? Justamente pela guilhotina. Então, vocês tinham... A única saída era usar o humor de forma sutil e a ironia para que ele pudesse se ver no espelho e para que ele pudesse se autoavaliar como se fosse uma terapia para os grandes nobres. E o Gregório do Vivier, ele faz isso com maestria. Então, ele hoje, aqui, para mim, é um dos maiores comunicadores que nós temos no Brasil. É esse cara aí, né, do Porta dos Fundos e também desse programa Greg News, que eu gosto muito. Você falou isso, eu lembrei aqui de um programa da Rádio Conexão FM, que é o Resenhando, é um programa de meio-dia. Eu já assisti, que é com o meu amigo Ricardo Freitas, do Bruno BBB, e o Italon Basso, que eu estive por lá, inclusive, alguns dias atrás. E é o humor, fala notícia séria, claro, tem um momento de falar notícia sério, mas ele sorri daquilo ali, não não vou levar a sério, não é isso. É que é para ter um pouco de humor. Chega de ficar com cara feia, revoltado. Claro que a gente se revolta com algumas coisas, tem hora que não dá. Mas também o humor tem que fazer parte disso. Eu acho muito legal que eles levam tudo no humor. Tem um quadro, fala que eu te ouvo. É bem legal. Não para enfatizar, não para colocar na cabeça. Tem que falar eu ouvo. Não é para falar errado, é apenas um quadro do programa que é fala que eu te ouvo, ouvinte. E isso é muito legal. Eu muito bom. Todo mundo do rádio, então por isso que eu sei disso. Não, com certeza. Que bom. Então, eu fico feliz e honrado. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço demais. É uma honra e alegria estar por aqui. E precisando, estamos aí. Encerra mais uma entrevista aqui no Conversa com a Poli. Um beijo no coração de vocês. Curta, comenta, compartilha, faça crítica. E até mais. Beijo, Marco Aurélio, e até a próxima. Beijo. Até a próxima. Conversa com a Poli. O seu canal de bate-papo e entrevista no YouTube.
Apresentação Poliana Ferreira.